Fala, engenheiros e arquitetos! Hoje nós vamos falar, tá, nesse vídeo tão especial, sobre a continuidade do assunto orçamentos. Ontem a gente já falou um pouco, né, sobre orçamentos e hoje nós vamos falar mais, tá? Nós estamos numa série sobre orçamentos, então se você se interessa por orçamentos dentro da construção civil, assista os nossos vídeos nesse episódio que a gente está fazendo dentro da playlist Desafio. Pessoal, os orçamentos eu divido, tá, em 4 tipos de orçamentos. Tá? Nós temos a primeira fase que eu chamo assim de pré-orçamento, onde nós temos 2 tipos já, que é a estimativa de custo e o orçamento preliminar. A estimativa de custo, na verdade, é quando você, antes mesmo de ter o projeto, qualquer desenho feito, você já tem uma noção do que o cliente quer, tá? Há uma noção do tamanho da construção que ele quer. E aí você tem alguns índices, tipo o CUB, tá? Que é o custo unitário básico do seu estado, ou se não, você pode até mesmo ter feito várias obras e você tem o seu índice, tá? Ou seja, dentro do padrão, né, desse determinado cliente, né, do que ele quer, de como ele quer, do tamanho da casa, tá? Ele vai ter um custo, por exemplo, de R$2.000 por metro quadrado, tá? Então é uma estimativa, nós ainda não temos nada pronto, nem iniciado o projeto. Então a gente já pode falar para o cliente, né, que olha, dentro do que você está me falando, você vai ter uma construção aí, né, dentro das suas necessidades, da quantidade de cômodos, da área, né, do seu terreno, tal. A gente pode construir uma casa em torno de 200 metros quadrados a R$2.000 o metro quadrado, você vai ter um custo aproximado de R$400.000. E aí a gente já tem, né, como eu disse no vídeo anterior, uma ideia se está dentro daquilo que o cliente espera ou não. Se não tiver, a gente vai para a realidade dele. E se tiver, aí sim, nós vamos então começar a fazer o projeto, a desenhar, né, o projeto. Então, o que é importante? Esse orçamento, né, que é uma estimativa para dar a ideia, né, inicial, ou seja, se ele é viável ou não. Tá? Essa é a primeira pergunta e o tipo de orçamento e estimativa de custo. Depois, a gente já pode fazer o desenho, né, começar a desenvolver esse projeto e aí a gente pode chegar num projeto arquitetônico. Ou seja, vamos imaginar que a gente ainda não tenha o elétrico, o hidráulico, né, e os vários outros projetos que a gente poderia ter. Mas a gente já tem exatamente definido a metragem quadrada da construção, né, a especificação dos materiais de acabamento, tá? Qual é o tipo do sistema construtivo, vai ser feito de concreto, estrutura metálica, madeira. Então aí sim a gente já tem, né, dentro do pré-orçamento, o segundo tipo de orçamento, que é aquele orçamento preliminar. Nós vamos ter mais dados para chegar a um orçamento pouco mais preciso que o estimado, tá? Ou bem mais preciso, bem mais perto do preciso, tá? Mas ainda é insuficiente. Nós falamos de 2 tipos de orçamento. A gente precisa ter também os orçamentos detalhado. Esse orçamento detalhado, aí sim a gente vai ter uma precisão muito maior do que realmente irá acontecer em termos de custos, ok? E aí, dentro do orçamento detalhado, eu divido em 2 também. Nós temos o analítico e o sintético, tá? O orçamento detalhado analítico é aquele que a gente tem item por item, material por material. Ou seja, vamos dizer que a gente vai fazer um concreto, uma estrutura de concreto, um pilar, por exemplo. Ali a gente tem pedra às vezes tem, né, pedra britada 1, pedra britada 2, tem a areia, tem cimento, tem a forma, né, o madeiramento para fazer a forma, tem o carpinteiro, tem o mestre de obra. Então, ou seja, né, nós temos uma composição detalhada, né, onde a gente enxerga material por material. Então ele é o analítico. E nós temos também o detalhado sintético, que na verdade me passa assim, o orçamento, tá, do metro cúbico do concreto. Ou seja, né, já com a pedra, areia, cimento, a carpintaria toda, né, com mão de obra e tudo, já sintetizado em um valor só, seria o valor do metro cúbico de concreto. Então aí nós temos, ele foi feito detalhadamente, né, no analítico e depois a gente chega no sintético, tipo um resumo, né, como se fosse um pouco mais resumido, mas com todos os detalhes necessários, para que a gente tenha realmente né, o valor que vai de custo daquele projeto. Quando a gente faz esse detalhamento? É quando a gente vai fazer, por exemplo, um contrato com o cliente, onde a gente vai ter um preço fechado, global. Ou seja,
independente, né, depois dos custos da obra, o cliente vai pagar um determinado valor. Então a gente precisa ter uma precisão máxima para não errar, ter a garantia que a gente vai conseguir fazer e ainda ter o nosso lucro. Outra situação que a gente utiliza o orçamento detalhado é quando nós vamos fazer alguma concorrência, né? Concorrência pública, concorrência mesmo que seja particular, mas que exista, né, a necessidade realmente de você passar um preço fechado. E para isso, então, você vai fazer o seu orçamento super detalhado para não errar, para estar enxergando todos os detalhes, sem faltar nenhum item. Porque se faltar um item, e esse item então vai estar fora do seu orçamento e você vai gerar um custo naquilo, ou seja, você não vai receber por aquilo e vai gastar. Então aí é onde ocorrem os grandes erros em orçamento. Ok? Então se você gostou, faça o seu joinha. Você já viu 4 tipos de orçamentos hoje? Continue com a gente. Amanhã vai ter mais e a gente vai passar mais coisas ainda sobre orçamento. Até o próximo vídeo.